Oi, gente! Hoje a gente vai meditar no nome 51 dos 72 nomes de Deus, que é o Rei Retim, Rei Retim, Rei Retim. O nome do anjo correspondente é o Rahaziá, então é Rei Retim, Rahaziá. Ele trabalha bem também junto com o nome 1, foi o primeiro nome que a gente viu, que é o Vod Reivod. O Vod Reivod é para despertar o remorso no coração para maus atos do passado. E o de hoje, que é esse Rei Retim, é para a gente trabalhar o sentimento de culpa, né? Então, o primeiro lá é o remorso, é o arrependimento. E aqui hoje, o que eu vou trazer para vocês é como que a gente pode transmutar esse sentimento de culpa, que normalmente é um sentimento paralisante, é um sentimento pesado, é um sentimento que baixa a nossa vibração. Como que a gente pode fazer para transmutar ele para um sentimento que possa transformar, nos transformar e transformar situações que a gente teve alguma responsabilidade em deixar negativo, tá? Aí eu gosto de trazer um pouquinho da visão sistêmica, lá das constelações familiares, para ajudar a gente a pensar um pouco nesse sentimento de culpa, né? Na visão sistêmica, a culpa e a inocência fazem parte o tempo todo das dinâmicas dos relacionamentos. E muitas vezes a gente sequer sabe por quê, né? A gente toma determinadas ações, tem determinadas atitudes, né? Existem uma série de razões ocultas, segredos, razões sutis que a gente desconhece, que podem levar a gente a maus atos, tá? Então, muitas coisas estão pra gente aparentes, né? Então, tá claro pra gente o porquê da nossa culpa, o porquê da gente ter feito, e algumas coisas estão inconscientes e ocultas sistemicamente, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é nem tudo que leva a gente a um mau ato é exatamente assim 100% responsabilidade nossa. A gente pode estar agindo por lealdade sistêmica, né? Tem um monte de coisa que pode estar acontecendo aí, né? Mas também não adianta a gente achar que nada é responsabilidade nossa. Então, eu fui levado a isso, coitadinho de mim, nem sei por que fiz isso, né? Quando a gente observa um padrão de repetição, principalmente um padrão de repetição em determinado comportamento, não importa muito se ele é sistêmico ou não, se a gente está vendo que a gente está prejudicando outras pessoas, tá sempre com sentimento de culpa em relação a determinada atitude que a gente tem de forma repetida, o que a gente precisa fazer é investigar o porquê, então, de eu fazer isso muitas vezes, né? E aí, o desafio, eu acho que é para a gente entender a culpa como uma mestra. Então, os conflitos sempre têm o objetivo de ajudar a gente a acessar o nosso lado luz, né? Nos relacionamentos, luz e sombra vão conflitando, e aí a gente vai podendo tomar consciência do que em nós é luz e sombra, e a gente passa a conseguir gerenciar melhor os nossos comportamentos e direcionar a nossa vibração, a nossa energia para o nosso lado iluminado, né? Então, toda vez que a gente assume uma culpa, que a gente toma consciência de uma culpa, a gente enfraquece o nosso lado sombra, né? Então, assim, querer se eximir da responsabilidade, querer jogar toda a culpa no outro, dar uma de coitadinho, isso aí só faz a gente ficar inconsciente e perder a oportunidade de acessar aquilo que poderia nos ascender espiritualmente, né? Então, o que a gente vai fazer, né? A gente assume a nossa responsabilidade. Uma outra característica também é que a culpa normalmente ela é em relação a algo, a alguém ou a muitas pessoas, né? E a gente sente culpa por quê? Porque a gente prejudicou alguém, né?
E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer é, bom, eu prejudiquei alguém. Então, ao invés de ficar assim, não, mas será que a culpa foi minha? O que que a outra pessoa fez que me levou a fazer isso? Não. Eu pego a minha parte. A minha parte é, eu prejudiquei essa pessoa porque eu fiz uma coisa que eu não deveria ter feito, né? E aí, antes de ficar, né, queimando neurônio pra de repente pensar por que que eu fiz isso, é assim, bom, prejudiquei alguém, causei dor, então eu sinto muito, né? Eu posso mudar já a minha postura interna, assim, porque muitas vezes a gente não entra nesse sentimento, a gente fala, bem feito, fiz mesmo, e fiz coisa errada, e se tiver que fazer de novo, faço de novo. Então, com essa postura, a gente está muito longe de conseguir o remorso, o arrependimento, a reparação e realmente internalizar essa culpa como uma força, né? Então, o que a gente vai fazer? Eu sinto muito pelo que eu fiz, eu vejo que eu fiz algo que eu poderia ter feito de uma forma diferente, menos prejudicial para mim e para o outro, tomo consciência disso, né? E pego mesmo a parte que me compete. Então, num relacionamento, existe um entrelaçamento. Então, normalmente eu causo mal a alguém, não só por minha causa, mas por causa de alguém, né? Ou por causa do sistema dessa pessoa. Então, o meu sistema entrelaça com o dela. E aí, esses dois sistemas, eles nesse entrelaçamento, um precisa prejudicar o outro para haver alguma compensação de coisas que aconteceram anteriormente, tá? Mas como houve alguma coisa ali e eu tenho uma parcela de culpa, o que eu vou fazer? Em vez de ficar no embate de ver de quem que é a culpa e querer jogar pro outro, ou eu pego tudo para mim ou eu deixo tudo pro outro, o que eu vou fazer? Eu pego a parte que me compete no peso. Porque quando eu quero deixar pro outro, eu tô querendo pegar um peso que é meu e deixar com o outro, né? Ou então eu olho pro outro e falo, ele não é capaz de carregar esse peso, então eu pego tudo para mim, é tudo culpa minha. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pega essa consciência de que você tem que pegar a sua parcela, tá? O que eu fiz foi isso aqui, né? Eu contei uma mentira. Aqui, peguei o meu peso para mim. Então, eu libero o outro de um peso que não é dele, né? Vou reparar na medida do possível. Então, eu sinto muito, né? Eu me responsabilizo, pego o peso que é meu, a minha parcela nisso eu pego e tento uma compensação, uma reparação, né? Dessa forma, eu vou enfraquecer o lado sombra, né? Eu vou tomar consciência da próxima vez que acontecer uma coisa parecida, se eu fiz todo esse processo de sentir, me responsabilizar, reparar, provavelmente eu não vou repetir na mesma intensidade, ou eu vou parar para pensar um pouco, ou vou fazer um pouco menos, tá? Ou assim que eu fizer, eu já vou tomar consciência, porque às vezes a gente faz um negócio, demora 20 anos para atinar do que fez, né? Então, esse nome aqui vai ser pra gente conseguir, porque quando eu consigo fazer todo esse processo de sentir pelo outro, pegar meu peso, reparar o que eu tiver que reparar e ficar mais consciente, eu consegui fazer o processo de transmutar essa culpa numa coisa melhor do que ela é, né? Agora, se eu fico ali na culpa, o que eu faço? Eu não faço nada. Eu só fico me culpando e baixando a vibração, tá? Então, vamos meditar, vamos mantrar aqui um pouquinho. Então, Rei Retin, Rei Retin, Rei Retin, Rei Retin. Então, o primeiro nome que a gente viu dos 72 nomes de Deus era esse Vod Rei Vod aqui, que é para vir o remorso, né? Então, Vod Rei Vod, Vod Rei Vod. E esse aqui que a gente está vendo hoje, que é o 51, é para trabalhar esse sentimento de culpa, tá? Eles trabalham bem juntos. Então, é Vod Rei Vod, Rei Retin. 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 Lembrando que quando eu me eximo da responsabilidade, quando eu evito pensar, deixo passar, deixo isso pra lá, eu vou deixar a lei do karma operar, então a lei de causa e efeito vai trazer uma consequência para mim e eu fico fraco, né? Porque eu me escondi, é como se eu tivesse feito e eu me escondo ali atrás, deixo o peso com o outro e deixo a vida rolar, né?
funciona também, né? Quando eu faço esse processo de sentir o que eu fiz, sentir pelo outro, me responsabilizar, pegar meu peso e reparar o que tiver que reparar e ficar mais consciente do meu comportamento, e tomar consciência das repetições para ir atrás de saber por que eu sempre faço isso e de repente liberar altos bloqueios aí que vão tornar minha vida mais fácil. Além de tudo isso, eu fico mais forte, porque eu peguei o peso que é meu, me coloco na postura de quem assume o que fez e vamos em frente, tá? E é isso. Amanhã, então, a gente tá aqui para meditar no nome 52.